noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa Sérgio Silva, hoje com muita informação aqui da cidade também. A nível mundial, o homem, seu Silva, assim circula, né, por tudo quanto é canto, afinal, nós estamos em rede mundial. O Aconteceu em Joinville, que é o nosso portal, tem um volume de pessoas inscritas extraordinário, viu? São mais de 260 mil no Facebook, 60 mil no Instagram, 20 mil no YouTube e mais de 12.500 pessoas no nosso WhatsApp. É uma coisa, né? Até olhando de lado, fica uma coisa impressionante, né? Então tá aí, com toda essa informação do Aconteceu em Joinville no Insta, também no Facebook, Aconteceu em Joinville, no YouTube, Aconteceu em Joinville Oficial, ou no Sérgio Silva Jornalista no Face, também eu tenho aí no meu Insta e também no meu YouTube, programa Sérgio Silva, tá certo? Não tem como não nos encontrar, não tem como não nos encontrar. A primeira informação que eu considero importante de hoje é o que está acontecendo na Índia com o coronavírus, né? É uma coisa impressionante. A Índia bateu recorde nos últimos 3 dias do maior número de contaminados no mundo. A Índia tem quase 2 bilhões de habitantes, portanto representa 20% da população mundial. E perderam completamente o controle lá na Índia, infelizmente, a ponto de eles estarem pedindo ajuda para o mundo inteiro, no envio de equipamentos, no envio de materiais, no envio de remédios. Mas como? A Índia não é um maior fabricante de vacinas do mundo? É. A Índia tem uma empresa particular que produz 1 bilhão de vacinas por ano. 1 bilhão de vacinas. Olha que a vacina que não acaba mais, né? E eles têm a própria vacina desenvolvida por lá, que inclusive estaria sendo encaminhada para o Brasil. Mas a questão de 30 dias atrás, quando eles perceberam que o negócio estava indo do pior, né, possível, lá o governo disse não vamos liberar vacina para nenhum ponto do mundo e começaram a utilizar de forma interna, mas impossível controlar. Mesmo eles tendo todo um conjunto, né, de atividades no governo para tentar minimizar os efeitos, não estão conseguindo. Não é possível calcular quantos mortos, infelizmente, estarão acontecendo, quantas mortes estarão acontecendo por conta desta grande pandemia na Índia. E tem uma consequência mais grave ainda. Grande parte das vacinas que a Índia estaria entregando iria para a África, para o continente africano, principalmente para a África do Sul, ou os outros países africanos que têm dificuldades financeiras. Na África, apenas 1% da população foi vacinada. E lá também o coronavírus está avançando de uma forma violenta. Portanto, hoje o mundo tem olhado 3 lugares específicos. Índia, hoje, sem sombra de dúvida, é a bomba atômica sendo disparada no mundo. Brasil, continua ainda uma preocupação muito grande dos cientistas e governos do mundo inteiro, e África, porque é uma bomba relógio a explodir, tomara que não aconteça. Os Estados Unidos, já disse o presidente Biden, né, hoje em contato com o premier indiano, não, os Estados Unidos irá enviar ajuda imediatamente. Como eu disse, equipamentos, materiais, e também comprometeu-se em priorizar vacinas americanas para o povo indiano. Como nós temos falado aqui na questão da vacinação nos Estados Unidos, eles vão chegar agora antes de 4 de julho, provavelmente no mês de junho, com todo o povo americano vacinado. E eles têm uma capacidade de produção imensa, não é? E com isso, ao invés deles destinarem esta vacina para outros países que até já compraram dos laboratórios americanos, o governo estará mandando preferencialmente estas vacinas para a Índia e com uma quantidade menor para outros países, que ele não disse ainda qual. O Brasil está na fila de espera. Tem uma discussão aí muito importante. Os Estados Unidos e a Índia querem a liberação das patentes das vacinas, né, das licenças.
Por quê? No momento que essas empresas que descobriram cada um a sua fórmula de vacina, no momento que essas empresas abrirem mão das suas patentes, qualquer outro laboratório do mundo poderá produzir a mesma vacina. E aí, é claro, além de ficar mais barata, terá um volume maior de produção. Hoje, se você teve lá a Johnson que desenvolveu aquela vacina, somente fábricas da Johnson estarão fabricando. A mesma coisa com todos os outros, a Oxford, né, a Pfizer, enfim, todas elas. É aguardar. Agora, algo que eu estranho, o governo brasileiro é contra a quebra das patentes. Não deu para entender, mas há uma pressão contínua para que isso possa acontecer. E agora, trazendo esse problema da Índia para o Brasil, nós temos, como eu disse, uma previsão, ou tínhamos uma previsão, de receber vacinas indianas. Não estarão acontecendo mais. Também nós tínhamos uma previsão de uma maior oferta de vacinas norte-americanas. Não deverá acontecer. Não. E a boa notícia aqui sobre vacinação, que eu considero uma boa notícia, é a seguinte: o Senado aprovou uma lei determinando que fábricas de vacinas veterinárias, de uso veterinário, também possam produzir vacinas humanas. Aí você vai dizer, meu Deus, Sérgio, indústria veterinária produzindo remédio para o homem? Olha, a prática é a mesma. A fabricação tem os mesmos controles de qualidade. O tipo de envasamento, a produção é exatamente igual. O frasco, a ampola, não tem diferença nenhuma. O que vai dentro, aí sim é o que muda. Uma coisa é você ter uma vacina, não é? Para febre aftosa, uma vacina para outros, enfim, vírus que tenham, né? Na distribuição dos animais, mas no momento que você faz uma vacina com uma fórmula humana e é desenvolvida num laboratório para humanos, mas é produzida por uma fábrica com toda a qualidade de uma indústria veterinária, certo? Por que não? Acho que o Senado está certo, porque aí nós poderíamos de novo ter uma maior oferta. Nós temos grandes fábricas no Brasil de produto veterinário, até com exportação. Então, se essas empresas daqui a pouco pudessem ter autorização, falta agora os deputados aprovarem. Primeiro o Senado aprovou, agora vai para a Câmara dos Deputados. Se isso aconteceu, o presidente da República fica aí com a autoridade máxima de autorizar definitivamente ou não. Hoje o Guedes, né, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, fez uma coisa pavorosa. Ele estava numa reunião que achava que não estava sendo transmitida, mas estava nas redes sociais, alguém estava colocando lá nas redes, e o Guedes disse o seguinte: olha, o chinês inventou o vírus e os Estados Unidos estão produzindo uma vacina melhor do que a deles. Ele quis fazer um elogio aos Estados Unidos, dizendo que são mais competentes que os chineses. Ora, já deu o retetel, né? O chinês já disse como? Nós, de novo, o Brasil está dizendo que produzimos o vírus, fabricamos o vírus. Com isso, bate na trave também aquela questão de que a China continua sendo o nosso maior fornecedor de vacinas. Eles têm o tal do IFA, né? Que é a base para se realizar as vacinas. Então, Guedes, o que tu entende de vacina, pelo amor de Deus? Tu é médico? Guedes, tu produz vacina? Guedes, tu entende alguma coisa de medicina? Nada, fica quieto, vai tratar da economia, pelo amor de Deus. Já está ruim o negócio, tu ainda vai lá e piora. Para quê? Fica quieto, homem de Deus. Nunca vi tanta gente que quer se meter nesse momento. Até o seu Silva, comentarista, nessas redes sociais, quer dar palpite. Eu não estou dando palpite, só estou chamando a atenção e eu tenho certeza que depois dessa minha puxando de orelha, o Guedes vai se endireitar. Não tenha dúvida. Olha, boa notícia para a família Hering. Você conhece, é claro, as lojas Hering, né? Fábrica já praticamente não existe mais das famosas camisetas e pijamas da Hering, mas aí as lojas Hering são conhecidas no Brasil inteiro e até fora daqui. E as lojas que você vê aí agora, eu não estou fazendo propaganda porque eu quero chamar a atenção de uma coisa impressionante.
A família já estava há questão de um mês mostrando interesse na venda do seu negócio e quem se interessou foi a Fábrica Arezzo, de calçados. Disse, não, eu vou fazer uma oferta lá para a família de 3 bilhões e 100 milhões de reais. A família achou pouco, disse, não queremos. Aí um grupo aqui no país chamado Grupo Soma, é um grupo também de roupa, de marcas de grife, que entendeu que agora deve também ter no seu portfólio, no seu conjunto de negócios, uma rede mais popular. Quinta-feira da semana passada, agora, quinta-feira que passou, eles ofereceram para a família 5 bilhões e 100 milhões de reais. Ofereceram, no domingo, fechou o negócio. Foi um negócio relâmpago. Até as pessoas que estavam em volta, aqueles mais próximos, aqueles que tinham o maior segredo, ficaram impressionados como foi tudo, mas tudo tão rápido. Quinta-feira ofereceram, a família do domingo fechou, hoje já foi, portanto, anunciado oficialmente, a rede de lojas e a marca Hering já tem novo dono. Bom para o emprego. O grupo pretende ampliar ainda mais o número de lojas, abrindo, portanto, novos espaços comerciais, e para ter loja tem que ter produto, para ter produto, se Deus assim permitir, que sejam feitos aqui no Brasil e não na China. A gente lembra que a Hering tinha um parque industrial enorme em Blumenau. Com o passar dos anos, os chineses foram comendo esse mercado e aí a indústria sucateou. Então, você comprava Hering com a marca de Blumenau, mas que era feito lá na China, no Vietnã, em Hong Kong, enfim. E aí é claro que os empregos foram para lá, a indústria quebrou aqui e agora, quem sabe, esse retorno possa acontecer, Vamos adiante. Tem coisas que eu não entendo. Você sabe que tem um advogado que só atende criminoso, especializado em narcotraficante, em caixeiro, então advogado do crime especializado naquele tipo de atividade profissional. Pois bem, um destes ditos advogados foi preso nesse domingo, aqui em Joinville, porque estava levando drogas para os seus clientes dentro do cadeião aqui da cidade, o nosso presídio. O delegado, o pessoal que fez lá a investigação, encaminhou para o juiz determinou imediatamente a prisão, porque não é a primeira vez que o advogado comete crimes. Não. Ele já foi condenado em 31 processos. O advogado, veja do que ele já foi condenado. Olha só. Dano patrimonial a bens públicos, desacato à autoridade, receptação, embriaguez ao volante, fuga em acidente sem prestar socorro, ameaças de morte, resistência à prisão, desobediência pública, calúnia e difamação. E esse cara é advogado. Eu não entendo como é que consegue manter a tal da carteirinha da OAB, porque ele com isso, quando ele tem a carteirinha da OAB, ele vai até a cadeia, o penitenciária, enfim, e tem um local reservado para falar com o seu cliente. E nesse local reservado, ele então leva a mercadoria encomendada. No caso, já foi encontrado, assim que ele teve o contato com o seu, entre aspas, cliente, foram no vaso sanitário do local em que é feita a visita, estava lá a droga depositada. Então, eu quero entender. Primeiro, por que a justiça não divulga o nome deste meliante, deste bandido que falsifica uma atividade das mais nobres, que é o defender o direito? Por que não divulga-se? Segundo, eu soube que ele é de São Bento do Sul. Aí sabe, com esse eu soube, um advogado, fica essa questão, passa todo advogado a ficar suspeito. A profissão começa a ficar dilapidada, fica agredida. Então, ruim jornalista, tem vários pelo mundo inteiro, aqui em Joinville, etc. Dá o nome daquele que é ruim e dá o nome daquele que é bom. Assim vale para médico, para engenheiro e deve valer também para o advogado. O profissional, que neste caso não é profissional, a não ser do crime, tem 31 condenações, continua exercendo o seu trabalho, entre aspas, preso
mais uma vez, que serviço ele tem prestado à justiça, hein? Será que vale a pena ele continuar atendendo os seus clientes e não tendo seu nome divulgado? Gente que é presa por muito menos, aí faz-se um carnaval, faz-se um escarcéu, né? Mas ele não. O juiz, entendo. Tem regra que não pode divulgar porque é advogado. Essa proteção é descabida nos dias de hoje. A CDL de Joinville, a Câmara de Dirigentes Logistas, acabou de dar posse à nova diretoria para o biênio 2021-2022. Na verdade, a atual diretoria foi reeleita. O José Manuel Ramos, o Zeca, foi reeleito com um conjunto de seus dirigentes, que é o Darlan Cândido, Carlos Grandene, Marcos Bittencourt, Paulo Hermes, Eduardo Mafra e Julita Michels. Eu quero aqui registrar que durante o evento, que foi feito todo online, né, não foi nada presencial, de uma forma inédita, inclusive, o CDL sempre nas suas posses fez grandes festas, né, com a presença de lojistas, de convidados, e agora não. Pela pandemia, fizeram online, aí a transmissão pela internet, e aonde fez a saudação o presidente nacional dos CDLs, da Confederação Nacional, do CDL, da Conferência aqui estadual, né? Da Confederação Estadual, perdão, aqui de Santa Catarina, a presença do prefeito Adriano, que também fez a saudação em nome do poder público, e do Zeca, ele mesmo que se autoimpossou. Dou posse à nova diretoria, que sou eu mesmo. Pegou o papel, pegou a placa, ficou ali à mesa, sou eu que fico aqui. Mas, para registrar, viu? O Zeca foi reeleito, não porque não haviam outras pessoas, não é isso não. É que ele enfrentou a pior crise que o comércio da cidade de Joinville teve na sua história e continua enfrentando. Por várias razões, a tempestade formou-se ao mesmo tempo na cidade. Querem ver? A pandemia veio com a violência de fechar lojas, de estabelecimentos tradicionais, né? Comércio de rua, tudo foi altamente atingido, né? Os profissionais, funcionários, proprietários, tudo, né? Os fornecedores, foi uma violência tremenda na categoria a nível econômico e humano. Além disso, a Prefeitura Municipal ajudou e muito com a crise, com a obra famigerada do Rio Matias, que já vinha antes, provocando danos terríveis para o comércio na área central. Então, o Zeca teve que enfrentar pandemia mundial e obra inacabada no centro da cidade, além de toda uma dificuldade com a legislação que, nesse meio tempo, também sofreu alterações. Por isso que os outros membros da CDL, né, os seus afiliados lá, disseram, não, deixa o Zeca, nesse ano ele já conseguiu passar aí por tudo isso, agora ele tem experiência para enfrentar mais 1 ano e meio, pelo menos. Tomara que as coisas melhorem, né? O Zeca entregou para o prefeito no mês de janeiro ou fevereiro, se não me falha a memória, um projeto completo para mudar o centro da cidade, deixá-lo mais moderno, deixá-lo mais atraente, um projeto muito bem feito, na minha concepção, um belo projeto, uma bela contribuição. E o prefeito Adriano disse que gostou muito do que viu e determinou que um estudo mais profundo seja feito e muitas coisas estarão sendo realizadas conforme, certo, as ponderações que o CDL colocou. Por exemplo, o CDL quer que o terminal central saia, que terminais próximos do centro possam fazer esta baldeação, vamos chamar assim. E deu exemplos de outras cidades com o tamanho de Joinville, onde isso foi feito e deu um excelente resultado. Tomara, volto a dizer, que agora, neste ano, a economia possa tomar um fôlego e o CDL auxiliar a defender, não é? A ajudar a situação, principalmente do pequeno lojista, aquele que tem uma lojinha pequenininha, que enfrenta dificuldades no fornecimento, no crédito,
na pessoa que não paga a conta, enfim, tudo isso. Mas, já que o assunto CDL trata de economia, hoje eu fui conversar com um jovem economista e perguntar coisas que você em casa, eu tenho certeza, nunca percebeu. Você sabia que o consórcio é um dos piores negócios para você fazer? Volto a dizer, consórcio é um dos piores negócios para se fazer em termos de economia do seu dinheiro. Como é que você sabe se o banco está cobrando de você num financiamento os juros que ele está falando? Tem jeito de descobrir? Tem, e é fácil. Como é que você descobre se a loja está ou não te enganando na questão dos juros? Dá para conferir? Dá, e é fácil. E a poupança? A poupança, quem tem dinheiro nela, perde todo ano um valor que você não imagina. Eu estou falando, a poupança hoje, quem tem dinheiro, está perdendo dinheiro, está ganhando menos do que a inflação. Sabia disso? Vamos então na entrevista do André Schneider e preste atenção, papel e caneta. Você vai gostar, eu tenho certeza. Boa tarde, André Schneider. Você tem aí um sobrenome famoso, tem uma atividade importante, você é muito bem conceituado no mercado financeiro. E com esse sobrenome, como eu disse, André, muitas pessoas que não conhecem, né, a tua família com mais profundidade, mas já ouviu falar que a família é ampla aqui na cidade, tem várias ramificações. E eu queria que tu me explicasse um pouquinho, afinal, de que ramo, não é? Ou qual a origem dos teus pais, dos teus avós, enfim. Boa tarde, André. Boa tarde, Sérgio. Sempre um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. A história da minha família é interessante, eu gosto bastante dessa história, tenho um certo orgulho até, porque começou junto com a colonização de Joinville. A história da família ela veio com o meu tataravô, Carlos Adolfo Schneider, Uhum. que ele, junto com o filho, que era o Hans Carlos, vieram para Joinville tentar uma nova vida, uma nova oportunidade. Vieram com algumas esperanças, com algumas histórias que foram vendidas na Alemanha, e chegaram aqui e se depararam com um monte de mato. Mas acho que tudo que Mato e desafio, mangue, né? mato e mangue, mas E tudo tem que um, é e eu uma queria surpresa. acrescentar, uma coisa que eu também gosto de citar quando os imigrantes vieram para cá, eles não conheciam duas coisas que para nós hoje é muito comum, né? O caranguejo, muito menos que se comia, aquele bicho peludo e feio, né? Parecendo uma aranha da água. O segundo problema que eles tiveram, daí sim de saúde pública, foi com o bicho geográfico, o bicho do pé. Como lá eles não tinham essa questão do cachorro, da água, enfim, da contaminação nas areias, por estarem em lugares altos, né, com neve, eles chegaram aqui os pés descalços, eram tamancos, não existiam sapatos impermeáveis, e o bicho do pé se alastrou como uma praga, vitimando muitas pessoas, ou porque perdiam os membros inferiores, ou porque iam à morte. Então, os sobreviventes, como os teus parentes, foram heróis em vários sentidos, né, André? Sim, em vários sentidos, e inclusive para encarar os desafios de uma terra nova, né? O Exatamente. ponto interessante é que como eles chegaram aqui, não tinha nada, eles tiveram que começar do zero. Então, a história é interessante porque eles contribuíram com o crescimento e desenvolvimento econômico de Joinville através de uma empresa, um comércio, que era uma loja de ferragens e ferramentas, que eles vendiam ferramentas desde construção civil, para o agronegócio, para os colonos, etc. Então, por exemplo, a primeira bicicleta foi importada pela minha família e vendida em Joinville pela minha família. Então, são Hum. algumas questões algumas histórias interessantes. Mas entre essa história que a gente associa à Casa do Aço, tem também muitas histórias de fracasso. E até umas histórias um pouco cômicas. Por exemplo, dos fracassos da minha família foi uma fábrica de charutos que eles fizeram em Joinville que pegou fogo. Então, Eles você disseram que imagina, ficavam no controle de qualidade, experimentando os charutos, e numa dessas pegaram a uma virtude dessas, e pau! Pegou caiu fogo. uma migalha, pegou fogo na fábrica de charutos.
E agora, o que nós vamos fazer? Queimou o estoque, queimou o prédio, queimou tudo. E isso foi antes da fábrica de ferragem. Outra história, é até interessante, a gente relembra essas histórias de um tio-avô meu, que foi historiador, até um dos precursores ali da Casa da Cultura, que ele escreveu bastante sobre a história de Joinville. Ele falou também de uma Uhum. história interessante de um parente distante meu que começou a criar uma cabra num apartamento. O apartamento era o edifício Schneider, que fica em frente ao hoje o atual terminal urbano, terminal rodoviário urbano, terminal Isso de ônibus. mesmo. Só que a cabra cresceu e de repente tinha uma vaca dentro do apartamento no segundo piso. Você imagina a situação? Então a cabra se transformou numa vaca. Primeiro que não era uma cabra, compraram errado, enganaram os teus parentes, né? Então, não, isso aí foi uma falha minha, tá? Porque eu não entendo bulufas desse bicho. Meu Deus, confundi cabra com vaca, mas a verdade é que era uma vaca. Ele usava para tirar leite, enfim, né? Não sei como é que a vaca deu tanto tempo leite, que ela precisa ter bezerro para ter leite, não fica o tempo todo. E a história também conta que o problema foi tirá-la de lá, né? Porque ela cresceu e em algum momento tinha que tirá-la de lá, porque ela era alimentada na base do capim, era um trabalho, cagava, era tudo de madeira, que era o inferno, né? Então eu não sei. A tua família realmente ela teve coisas pitorescas, uma fábrica de charuto que pega fogo, uma loja de ferragens que tem vaca para tirar leite no primeiro andar. É Tu tens que mole? ter realmente orgulho dessa família. Não, é uma história interessante. Então, assim, Hoje tu tens posteriormente, também, André, tu tens algum tipo de mania também? Tu tens algum tipo de negócio perto da tua casa, dentro da tua casa, que possa ser um perigo no teu futuro aí? Ou tu olha, não tem, não, esse DNA das loucuras tu não pegou? esse tipo de mania eu não sei, mas quem me conhece ou quem me assiste aqui vai perceber algumas manias que eu tenho, sim. Mas vamos Você agora já sabe tocar do que eu para tô falando. frente. Vamos agora tocar para frente, né? Com essa tradição também veio o momento de terras, né? A tua família, principalmente um dos ramos dela, se dedicou muito a adquirir terras, né? Hoje é considerada a família Schneider a maior proprietária individual de terras em Joinville, né? Você também tem um link, uma ligação com essa questão dos terrenos, das casas? Sim e não, Sérgio. Eu tenho uma ligação, mas eu tenho uma ligação histórica. Infelizmente, eu não tenho nenhuma ligação patrimonial com isso. Mas, assim, como é que funcionou isso, Sérgio? A empresa de ferragens cresceu, se tornou a Casa do Aço, e a Casa do Aço ela foi vendida para criar uma indústria de fixadores, que a minha família foi Parafusos. sócia. Oi? Parafusos. Parafusos. Exatamente. Exatamente. Que a minha família foi sócia até a década de 80, quando meu avô resolveu vender participação Uhum. e não tem mais nenhuma relação com isso. Mas, enquanto ele era sócio, ele, junto com o irmão dele e com o pai dele, até então vivo, eles tinham a fábrica. Em paralelo, tinha outros negócios, como fazendas. é, Eles tinham também a Lélia, que era uma fábrica de flores secas, e também o negócio A Casa, que era um empreendimento imobiliário, faziam empreendimentos imobiliários. Então, eles compravam muitas terras. Na época, o meu avô sempre me dizia que eles compravam terras próximas da água. Por quê? Porque ele entendia que as nascentes ou a proximidade da água ia se tornar cada vez mais escassa. Então, ele sempre priorizava a beira-mar ou morros em lugares que tinham nascentes. Por isso, eles adquiriram, por exemplo, uma boa parcela ali do nosso Morro do Boa Vista, a Serra do Dona Francisca, alguns terrenos em Campo Alegre. Então, assim, eles acabaram criando um patrimônio considerável. Hoje, como a minha relação é histórica, como eu disse, era da parte do meu avô, tudo isso foi vendido, então a gente não tem mais nenhuma relação com isso hoje, nenhuma relação patrimonial. Obviamente sempre reflete, respinga alguma coisa, mas não é nada relevante desse porto. Mas acho que é um pouco de história mesmo, um pouco de história e um pouco de conhecimento, Sérgio, porque acho que a minha família se formou no mercado imobiliário, até falando um pouco de mercado imobiliário,
O meu pai trabalhou muitos anos com isso, porque meu pai é arquiteto e foi corretor de imóveis. Então, no tempo que ele trabalhava no ramo imobiliário, ele acabava vendendo os loteamentos do grupo, da casa. Uhum. Então, assim, a minha família acabou, de certa forma, como eu disse, acabou tendo um reflexo no ramo imobiliário. E Certo. eu acabo vendo isso até como um pouco de experiência para a gente atuar na parte de formação patrimonial, por exemplo. Muito bem. A razão de você estar aqui como meu convidado é para que a gente possa entender um pouquinho o mercado financeiro, o momento que o Brasil está passando, mas voltada ao cidadão comum, a você que está me acompanhando em casa. Nesse momento, André, nós ouvimos, né, de que uma hora a inflação está em alta, outra hora há muito desemprego, e eu então vou tentar contigo interpretar isso numa linguagem mais popular. Uma das coisas que mais me chama a atenção que hoje o mercado financeiro brasileiro, o maior investimento que as pessoas têm é na caderneta de poupança. Eu não sei se 80%, 90% das reservas pessoais do brasileiro está depositado nas cadernetas de poupança em vários bancos. Mas a caderneta de poupança é um dos piores investimentos que tem, algumas vezes até trazendo prejuízo. Explica um pouquinho disso, André. Perfeito, Sérgio. Existe um mito, na verdade não é um mito, tá? Mas existe uma crença que a caderneta de poupança ela vai pagar 0,5% ao mês. Só que isso é uma lei antiga que já expirou em 2012. E então, assim, quando que ela paga esse 0,5% ao mês? Quando é uma poupança antiga. A poupança hoje ela não paga isso e quando ela está abaixo em patamares como ela está hoje, abaixo, quando a Selic está abaixo de 8%, ela vai pagar o quê? 70% do CDI, da Selic, que hoje a gente está falando como 70% de 2,7%, que é muito pouco. Quando estava em 2%, a gente falava em 1,4%, agora está um pouquinho mais do que isso, não fiz a conta hoje, para falar a Você verdade. fala um monte de sopa de letrinhas, né? Para a gente entender estes nomes que você está dando, são indicadores do mercado financeiro, certo? Isso, De certo. conforme a origem, né? Quem é que tem esse dinheiro, que vai bancar esse juros, e a poupança remunera a menos do que o Menos do mercado, que isso. portanto, opera. Perfeito. E esse menos, o que que é? 70% dessa taxa básica de juros, que é menos de 2% ao ano. Enquanto nós temos uma inflação que nos últimos 12 meses está em 6,1% ao ano. Ou seja, Nossa. quem investe na poupança está perdendo em torno de 4% ao ano de poder de compra. Está perdendo dinheiro para a inflação. Então, se quem colocou lá atrás, André, 10 mil reais há um ano atrás, deveria estar com este valor corrigido, né? Pelo que as pessoas mesmo imaginavam, pelo menos em 600 reais. Teria agora 10.600 reais, esses 600 reais seriam juros. Mas Exatamente. você tá me dizendo que a pessoa recebeu, na prática, na verdade, 240 reais. É isso? Aproximadamente. Um pouco menos do que isso ainda, mas é aproximadamente Ainda isso. menos. Ainda Então, menos. perdeu para a inflação. A inflação foi maior do que ele teve de juros na poupança. Exatamente, Sérgio. Exatamente. Que Então, assim, barbaridade. é uma barbaridade. Só que no mercado formal existe muito produto conservador disponível para investidores. A gente tem, por exemplo, o Tesouro Nacional, com taxas mais interessantes, com custo baixo e com risco, o menor risco de mercado, que é o risco soberano, o risco do próprio governo. A gente tem, por exemplo, produtos nos bancos que são também melhores, isso sem nem falar em corretoras de investimentos que a gente tem ainda Então, mais opções. vamos pensar de novo com aquele cidadão, aquela mulher que tem lá o dinheiro dela depositado na poupança e agora, pelo programa, está vendo que é o péssimo negócio, né? Está perdendo dinheiro e à medida que o tempo for passando, isso cada vez ficará
pior. O Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda usa esse sistema, do mundo, né? Por ele ser muito ruim. Então, eu sou lá um cidadão simples, eu botei meu dinheiro na poupança porque é fácil, eu pego aqui, mando fazer o depósito ali, tenho ali o meu extratozinho no banco. Aí você vem com uma série de informações de sopa de letrinha, né? Tesouro Nacional, isso e aquilo, etc. e tal. Mas essa pessoa não vai a uma corretora e muitas vezes o gerente do banco, ele também não é, né, não tem muita vontade de explicar para o cidadão. Então, que condição ele tem? Ele pode chegar no banco e bater na mesa e dizer assim, olha, eu quero que você mostre para mim uma aplicação mais garantida que pelo menos eu ganhe a inflação. Ou ele tem como pesquisar na internet, em algum aplicativo, que isso possa acontecer. Ele pode fazer isso, Sérgio. Ele pode ir no banco e questionar o gerente dele, sim. Provavelmente o gerente vai ter produtos melhores do que a poupança, mas nem sempre o gerente vai ter produtos melhores do que a inflação. Ou não vai ter interesse em te pôr em produtos melhores do que a inflação. Tá? Uhum. Então, assim, ele Por pode e quê? deve conversar com o gerente. Por quê? Por Porque quê? o banco, para ele expor um produto mais interessante, ele está tirando a receita dele. O que o banco faz? Ele empresta dinheiro para quem precisa de dinheiro emprestado a um juros elevado e ele capta recurso a um juros muito baixo, que é esse juros da poupança. Então, ele não tem interesse em remunerar mais o investidor dele porque ele tem sobra de dinheiro para ele emprestar para terceiros. É justamente por isso que você falou, Sérgio. Hoje, 90%, mais de 90% do recurso está nos bancões, em investimentos ruins. Então, o banco, o gerente do banco, o banqueiro, ele não tem interesse ele não se preocupa com o investimento do brasileiro. Por quê? Porque Uhum. se ele se preocupar com o investimento do brasileiro, ele está simplesmente reduzindo a margem de lucro dele. Certo. Então, São nesses 6 bancos que você fala, são aqueles que têm um maior número um dos maiores lucros do mundo. Né? Enquanto o Brasil exatamente. afunda na economia, os bancos cada vez mais ricos. Né? Quanto pior a economia, melhor para o banco. Exatamente. O banco empresta mais, o juros sobe, então o spread do banco também sobe junto, e os bancos vão ganhando dinheiro com isso. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Mas Mas você o que que... falou, você falou em cuidado, desculpe te interromper sempre, né, André? Ah, Mas é o seguinte, eu sempre procuro fazer o papel da pessoa que está em casa e não esse tipo de conversa nunca ele ouve, né? A oportunidade dele entender melhor é agora, ou claro, em outros momentos também do bom jornalismo. Mas, André, uma das coisas que mais atrai a pessoa a manter o dinheiro dentro da poupança é a chamada segurança, a garantia que o dinheiro não será roubado, desviado, né? Então, deixa lá, está garantido, o governo está garantido. E os outros investimentos não têm garantia nenhuma? Eles realmente podem ser desviados, podem sumir com esse dinheiro da pessoa? perfeito, Sérgio. Acho que essa questão de segurança é relativa, tá? A poupança ela não é um investimento mais seguro do que outros investimentos em bancos. Isso é uma Uhum. crença popular que não é certo, mas ela é simplesmente garantida, tão garantida quanto outros produtos do banco. Por quê? Porque todo investimento em qualquer banco, ele tem uma garantia chamada FGC, que é um Fundo Garantidor de Crédito, tá? Só que essa garantia, ela é limitada em R$ 250.000 por CPF, por instituição bancária. Então, se a pessoa tiver mais de 250 mil na poupança, ela não tem esse recurso garantido. Outro ponto importante, Sérgio, é que o nosso sistema financeiro, embora a gente viva num país que tem muita incerteza jurídica, muito risco jurídico, a gente tem um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo. Por quê? Porque é um sistema financeiro todo novo. Ele foi desenvolvido e foi reformulado, amadureceu na nossa nova política monetária, na nossa implantação do Plano Real. Então, nós temos um mercado todo pensado para viver em crises.
Então, por Uhum. exemplo, essa garantia do FGC, que é o nosso Fundo Garantidor de Crédito, é uma instituição privada que ela funciona como uma seguradora dos correntistas dos bancos. Para que isso? Certo. Porque se um banco quebra, você imagina quantas pessoas quebram juntos, porque o dinheiro dessas pessoas está nos bancos, tá? Então, esse FGC ele serve justamente para que não aconteça isso. Se um banco quebra, o dinheiro dessas pessoas, pelo menos até certo limite, está resguardado. Então, o impacto econômico acaba sendo muito menor. Tá? Um outro ponto é o seguinte, Sérgio. A gente tem muita mania de associar poupança ao investimento de baixo risco, mas não é bem assim. Qual que é o risco do nosso investimento? É o risco do emissor que nós estamos investindo. O que é o emissor? É quem emite o investimento. Então, por exemplo, se eu estou comprando um CDB, um LCI, uma poupança, não importa. São produtos de investimentos que o banco vende. O risco é o Uhum. mesmo. O risco é o do banco que a gente está comprando, tá, Sérgio? Então, o que importa nessa situação? Então, Importa que a essa gente... caderneta de poupança que eu coloquei lá no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos outros bancos, não é o governo federal que está bancando isso. Não, É uma não. instituição particular, Privado. certo? Que é um fundo, como você disse, que foi como se fosse um seguro, né? Em que todos os agentes financeiros contribuem, não apenas os bancos. Então, lá, o Banco Itaú quebrou, o Santander quebrou, né? Aquele dinheiro é garantido não pelo governo federal, mas por este fundo, que é aí um colchão de garantia. Exatamente, Sérgio. É garantido por esse fundo que é um colchão de garantia. Isso significa que o investimento em banco ele tem um risco baixo por ele ter essa garantia, tá? Uhum. Mas não importa se está investindo numa poupança ou num CDB, por exemplo. Se o CDB é mais rentável do que a poupança, como geralmente é, o risco é o mesmo. Então, busca o que te paga a melhor remuneração, tá? E a poupança, André, ela tem um... a gente tá falando hoje é, dos grandes bancos, como tu mesmo falas, né? Eu sou contra. Acho que o Brasil, de novo, é um dos poucos países do mundo que concentra tanto poder financeiro em poucos bancos. Os Estados Unidos, acho que tem mais de 1.000 bancos, né? Se não me falha a memória, é um número assim estúpido. A Europa também, cada região tem os seus próprios bancos, e são estruturas que vêm lá de trás, se mantêm, e as casas bancárias são diferentes. O Brasil tem duas exceções. Duas exceções. As cooperativas, primeiro que começaram com crédito, hoje operam como casas bancárias completas, e agora os bancos digitais, que é a maior novidade, que não existe agência, né? Você não conversa com ninguém, é tudo online, como eu estou fazendo contigo. Você tem lá um cartão, um aplicativo, entra no banco, opera tudo, cartão de crédito, pagamento, recebimento, tudo, enfim. Então, eu vou fazer aí uma defesa, né, das cooperativas de crédito. Sabe, eu gosto do modelo, tenho certeza de que as garantias, assim como você disse, dos bancos também existem com elas. A Exatamente, diferença. ia falar isso, Sérgio. As cooperativas, uma observação muito importante é que elas também têm um modelo garantidor similar ao FGC para as cooperativas. Isso é muito importante a gente acrescentar. E as cooperativas, elas acabam parte do lucro que elas têm devolvendo aos próprios assinantes ali, né? Cooperados. Os cooperados, que a gente chama, né? Então, quem tem conta lá em determinada cooperativa, no final do ano, a cooperativa verifica qual foi o lucro, uma parte deste lucro ele devolve para quem é correntista ou cooperado, o que demonstra, né, uma certa não, uma transparência na operação. Claro que o custo é um pouco mais barato, mas, de novo, não é uma casa de milagres, né? Não é lá que se busca nada que possa salvar por milagre a situação financeira das pessoas. Perfeito. Eu acho que é muito importante essa questão da cooperativa, Sérgio, muito bem posto, porque acho que esse pouquinho que a cooperativa acaba devolvendo, na verdade, é uma redução do custo das operações e é também um reflexo de que a cooperativa ela está gerando valor
na região que ela está trabalhando. Então, por exemplo, se eu tenho uma cooperativa que está atuando muito forte aqui em Joinville, uma parte relevante desse lucro ela acaba ficando em Joinville, seja em investimento ou seja em dividendos para os cooperados, para os clientes, além de reduzir o custo. Então, isso é muito importante, essa cultura de cooperativas, ela vem também da Europa, isso é muito importante para a gente tanto reduzir o custo dos grandes bancos, quanto fortalecer a nossa região local. Por quê? Porque quando a gente vai atrás de crédito, por exemplo, se nós temos uma boa relação com uma cooperativa, a cooperativa está muito mais próxima. Quem faz análise de risco, por exemplo, ele está muito mais próximo dos empresários aqui da região. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Como a gente está trabalhando com uma instituição que ela tem um recurso menor, ela pode estar um pouquinho mais exposta em risco, porque ela tem uma análise de crédito não tão agressiva, mas ela acaba gerando muito mais oportunidade para o empreendedor local. Tá? E lógico, quando a gente fala de risco que a cooperativa está tomando, Sérgio, é um risco administrado, é um risco que também é garantido pelo FGC, que não é nada que vai levar a cooperativa à falência. Tá? É um risco, na verdade, se ele terá um maior lucro ou menor lucro, mas não que ela vai quebrar, por maior que seja o risco, né? Porque não vai ter 100% não vai ter 100% das pessoas que tomaram crédito não pagando. Né? Tem uma quantidade bem menor e isso, esses daqui, então, a gente está dando dinheiro, né? Avaliando pessoas que têm crédito pior para dar dinheiro, isso diminui o lucro. Exatamente. Inclusive, elas acabam já trabalhando com uma margem de inadimplência, eles já fazem tudo perfeito, tudo trabalhado, tudo certinho, e acabam sendo uma excelente forma de fomento à economia local. Então, a cooperativa, quando a gente investe via cooperativa, por exemplo, não necessariamente a gente está tendo o melhor retorno enquanto investidor, nem sempre a gente consegue essa condição, mas muitas vezes a gente consegue uma condição muito melhor do que nos grandes bancos e a gente, principalmente, está investindo na nossa região, porque o recurso acaba ficando aqui mais próximo da gente. Então, isso é interessante. E os bancos digitais? A gente pode confiar? Ele é igual a um banco que tem agência, enquanto eles não têm nada, a não ser, como eu disse para ti, a agência digital está aqui, né? É essa daqui. Nada mais do que isso. Depende do banco, Sérgio. A gente tem bancos digitais, por exemplo, como o Agibank. O Agibank ele saiu do banco da Agibank. Era um banco que já existia, mas era um banco de crédito, que ele acabou criando um banco digital. Outra situação como essa, a gente tem do Banco Inter, do Banco Pan, Banco BMG, a gente tem uma série de bancos sólidos, tá? Bancos que não são tão grandes e conhecidos como um Itaú, um Santander, um Bradesco, mas são grandes bancos sólidos e que agora eles estão migrando para a parte do banco digital. Para quê? Para atingir outro nicho. Assim como a gente tem o banco, por exemplo, que é o C6 e o Nubank, que são apenas bancos digitais. Então, assim, há casos que os bancos não têm agência, ele tem, lógico, toda a infraestrutura dele, todo o escritório, a parte corporativa, mas ele não tem a sede de atendimento, por quê? Porque ele faz tudo digital. E a gente tem os bancos que tem os bancos, por exemplo, o Banco Pan, que ele tem alguns escritórios de atendimento, mas são mais enxutos, escritórios próprios mais enxutos, mas ele é mais focado em outros serviços, tá? Não tanto no pré-atendimento. Então, assim, qual que é a grande vantagem do banco digital, Sérgio? 2 pontos. Eles estão enxugando muito a estrutura deles, por isso eles acabam enxugando muitos custos e tornando muito mais acessível para o brasileiro. E outro ponto é o seguinte, como eles estão enxugando custos e se tornando mais acessível, eles acabam oferecendo crédito mais barato, serviços na palma da mão, porque hoje a gente não precisa mais de uma agência e toda hora para uma agência, e também investimentos mais interessantes do que os grandes bancos. E quando a gente fala de risco, Sérgio, não necessariamente um banco digital vai ter um risco maior, tá, Sérgio? Então, assim, isso... Então, a mesma garantia que eu tenho num banco grande, numa cooperativa, eu também tenho num banco digital. Meu dinheiro está lá, sim, até 250 mil, ele está garantido como em qualquer outro. Exatamente, Sérgio, exatamente. Então, agora, sim. Assim como eu tenho, né, uma série de golpes na internet na hora de fazer uma compra, enfim, né, tem um monte de... Agora, inclusive, eu falava com a delegada regional aqui de Joinville, e ela dizia que o número de crimes que mais cresceu foi o estelionato.
e o estelionato digital. Ela disse, Sérgio, agora o bandido está trabalhando em home officer, né? Eles fazem contatos falsos, a pessoa acaba fazendo compras falsas, falsas no sentido de que não existe, né, aquela compra na verdade, ele dá o dinheiro. Tem também um outro tipo de crime, que é o crime sexual digital. A pessoa daqui a pouco começa a receber digitalmente fotos de uma moça, né, muito bonita, e aí ele abre uma conversa, e essa conversa vai para frente, vai andando, trocam-se frases e fotos, daqui a pouco entra uma outra pessoa na conversa dizendo, olha, fulano, você tem aqui um envolvimento digital com uma mulher que é de menor, nós somos da polícia, e para evitar aí a sua prisão, constrangimento de apreensão de equipamentos na sua casa, da sua empresa, era bom você pagar aí, enfim, é um novo golpe que eu estou aproveitando esse programa para reforçar. Mas por que eu cheguei nessa questão? Se os golpes existem das mais diversas formas na internet, será que eu não posso estar caindo no golpe do banco digital que não existe e eu estar depositando numa conta fantasma que depois esse, entre aspas, banco vai desaparecer com o dinheiro? Como é que eu posso tomar garantia na internet de que este banco que eu estou fazendo depósito realmente existe? Perfeito, Sérgio. Excelente pergunta, tá? Até porque além desses golpes que você comentou, existem golpes de investimentos também, que eu bato muito. Por quê? Porque são esquemas de pirâmide financeira, geralmente pessoas que acabam fazendo, prometem ganhos É. absurdos fazendo trade com criptomoedas, tá? Vamos lá. Quais são as garantias que esses bancos existem, Sérgio? Cada banco, para ele existir, ele tem toda a regulamentação dele na CVM, Banco Central e na Anbima. Então, ele tem uma agência, como eu disse, o Brasil ele muitos problemas, mas o sistema financeiro do Brasil, na parte de regulação, ele é muito protegido por conta do Risco Brasil. Então, assim, nós temos vários órgãos fiscalizadores para garantir para garantir segurança aos brasileiros, que são esses órgãos fiscalizadores. E outro ponto é o seguinte, Sérgio, se você está criando uma conta digital, você está criando uma conta no site ou no aplicativo dessa instituição, manda todos os seus dados, e isso é tudo validado, e quando você vai fazer uma transferência para essa conta corrente, você nunca vai fazer uma transferência para outra pessoa, ou para outro CPF ou outro CNPJ. Tá? Sempre que você faz uma transferência para uma conta que é sua, ou que é da sua esposa, ou que é do seu amigo, você tem que passar no CPF dele. Nunca vai ser no CPF do banco, por exemplo. Se alguém te pede uma transferência e passa qual que é o destinatário? É o banco X e o CNPJ do banco. Não, isso não existe. Então, sempre que você tem uma conta em uma corretora de investimentos, um banco digital ou qualquer banco, qualquer instituição financeira, vai ser uma conta no seu nome. Tá? Ponto Isso a ponto como o Pix. Como o Pix, que as pessoas hoje já estão acostumadas, né? Exatamente como o Pix, Sérgio. Então, essa conta ela sempre tem que ser vinculada ao seu CPF, certo? E você tem que saber, que você tem que conhecer, portanto, o CPF para onde você está mandando dinheiro. Perfeito, perfeito. Para evitar que seja um problema. E esses cuidados, você disse que um banco digital é mais barato, é mais em conta, porque, claro, ele não tem que pagar o funcionário, o aluguel, a energia, então isso faz com que ele tenha um custo de operação, né, menor. Mas eu tenho como avaliar qual é essa diferença, e aí eu vou entrar numa pergunta já junta, né, juntando duas perguntas. Quando eu vou financiar um carro, isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas chegam lá na loja e o vendedor disse, olha, tem aqui, os juros é de 1%, é baratíssimo, os juros é de 1%, você pode comprar, ou não tem juros nenhum. Isso, na verdade, não é assim, né? Quando eu digo na verdade, é porque isso é falso, né? Os juros não é aquele número que ele está te apresentando, porque sobre ele
existe uma série de outros acréscimos que vai dando uma escada, né? Aquilo vai se transformando numa bola que ninguém sabe fazer contas de juros composto, etc. Tem como de novo, né? O cidadão vai lá na loja, o cara diz, olha, o teu carro custa X, tu vai pagar uma prestação de tanto por mês e os juros é de 1%. Como é que ele tem certeza que aquele número não está enganando ele? Perfeito, Sérgio. Eu vou até abrir aqui a calculadora do cidadão. Sérgio, vamos lá. Quando você está fazendo, por exemplo, um financiamento, o vendedor ele te passa uma taxa. Vamos supor que a taxa é de 1% ao mês. Mas sobre essa taxa, a gente também tem taxa de administração, a gente tem IOF, a gente tem uma série de outros custos, TAC, que é a taxa de abertura de crédito, a gente tem uma série de outros custos que acabam sendo embutidos. Então, o vendedor, a gente tem que descobrir se o vendedor está passando a taxa efetiva ou a taxa nominal. A taxa nominal é a taxa líquida, a taxa limpa, só a taxa sozinha. E a taxa efetiva é a taxa acrescida de todos esses cálculos, todas essas somas que vão entrando na conta. Tá? A que vale, então, para você saber, é a efetiva. A efetiva, exatamente. Essa que é, que é a incompleta. Exatamente. E uma forma da gente saber qual que é a taxa efetiva, Sérgio, isso é muito importante a gente saber. Bota no Google calculadora do cidadão. Bota no Google calculadora do cidadão. Eu posso compartilhar a tela aqui? Pode, com certeza. Vamos lá, share screen. Ih, está desabilitado, Sérgio. Mas não tem problema. Bota no Google calculadora do cidadão. Ele vai abrir uma calculadora para o povo, para a população, que ela faz o cálculo da taxa de juros, da prestação e do valor financiado conforme o número de meses. Você só preenche as condições do teu financiamento que ele dá o valor faltante. Tá, Sérgio? Ó, então, assim, eu abri aqui no meu celular, então, não sei se vai dar para enxergar. Perfeito. Né? Acho que vai dar agora. Estou enxergando. Está enxergando, né? Tô enxergando. É do Banco Central, calculadora do cidadão, e aqui você tem, então, simule o financiamento com as prestações fixas, número de meses, taxa de juros mensal. Isso eu informo ou o sistema vai me dar? Valor da prestação. Perfeito, e Sérgio. O valor financiado. A gente tem que informar as informações que a gente tem, tá, Sérgio? Eu sei que eu vou financiar, por exemplo, 20 mil. Eu sei que eu vou financiar em 48 meses. E eu sei que a parcela vai dar, sei lá, R$1.000. Estou chutando valores aqui. Então, eu boto esses valores ali, ele vai me dar taxa faltante. Ou então, opa, peraí, eu estou pagando tanto, o vendedor falou que é uma taxa de, sei lá, 1% ao mês. Qual que vai dar o valor total do meu financiamento? Deu 25 mil. Poxa, mas eu estou financiando 20, alguma coisa está errada. Então, assim, ele sempre vai calcular o valor que está faltando ali. Tá bom, Sérgio? Isso é uma forma muito interessante. Isso é uma ferramenta muito interessante, porque é um site oficial do governo. Ninguém precisa ser expert em HP12C ou em finanças para ter essa informação. Então, a gente já consegue se resguardar e ter essa informação. Tá, Sérgio? E essa pergunta que eu fiz para ti sobre o financiamento de carro, mas tem outras modalidades de financiamento, né? Na loja, por exemplo, ela chega lá e diz, vou te fazer em 24 parcelas sem juros. Também uma enganação, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, porque ele parte de um preço que ele não te mostra, né? Quando ele vai fazer ali a conta, o pagamento à vista eu tenho 10% de desconto. E aí, na hora que vai financiar, ele pega o valor sem os 10%, você não percebe, porque depois ninguém faz conta, né, no final, para saber qual é a taxa de juros. Tem que falar quando ele acaba embutindo alguma taxa, algum produto, alguma coisa ali para complementar para conseguir fechar essa negociação. Isso é muito tradicional. Até uma observação que eu gosto de falar também, ele é um produto muito tradicional no Brasil. E o consórcio ele acaba sendo usado, ele é, na verdade, uma ferramenta de financiamento. Mas ele é uma ferramenta interessante, né? Peculiar, porque eu brinco que o consórcio, apesar de ele fazer sentido no Brasil, sabe por que ele faz sentido no Brasil? Só por um motivo. Ele faz sentido? Primeiro, ele é bom, então? O consórcio é uma coisa boa? Não. Na minha opinião, o consórcio é uma anomalia financeira,
Mas o consórcio ele faz sentido no Brasil comercialmente por um motivo. Porque o brasileiro não tem educação financeira para poupar dinheiro. Só por isso. Tá bom? Entendi. Por Mas quê? ele não é uma coisa, então, barata, como, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar no consórcio um carro, e aí, à medida que o tempo for passando, eu vou estar economizando, vou ganhar dinheiro, esse carro vai ficar mais barato. Não é assim. Nem sempre, Sérgio, porque assim, ó, o consórcio ele não tem juros, isso é fato, mas o consórcio ele tem taxa de administração cobrada anualmente, o consórcio ele tem correção da inflação cobrado. Se tu atrasa o consórcio, você paga juros. Se você não pode pagar o consórcio, você acaba perdendo um percentual do que você pagou. Então, assim, o consórcio ele está embutido uma série de armadilhas que acaba não fazendo sentido. Mas por que eu digo que o consórcio não faz sentido financeiramente, Sérgio? Por um simples motivo. Quando você está fazendo um financiamento, você pega o dinheiro emprestado e paga juros para quem te emprestou. Uhum. Então, você está pagando juros por quê? Porque é o custo do dinheiro que você tem na mão. Quando você investe, você dá o teu dinheiro, deixa em custódia com alguém e você está recebendo juros. Então, assim, isso faz sentido, porque alguém está pagando juros porque alguém está usando esse recurso emprestado, certo? O que é o consórcio? O consórcio, tu tem o teu dinheiro, tu está botando para uma instituição financeira, não está recebendo juros e ainda está pagando taxa de administração para eles. E se você não resolve parar de pagar o consórcio, você é penalizado por isso? Se você resolve resgatar, você não pode resgatar? O consórcio, É verdade. o consórcio ele é sabe uma anomalia financeira. E motos no Brasil, mais de 60%, até não, talvez mais de 60%, as motos são compradas em consórcio. E você está me dizendo que o consórcio é um péssimo negócio para quem... Até porque você não recebe, como você disse, bem na hora, né? Espera, daqui a pouco você está... Por último, você vai ganhar por último, o prejuízo teu, então, é enorme, né? É enorme. Porque daí você pagou esse tempo todo com as correções de inflação, o teu dinheiro não movimentou, e você ainda só vai receber o bem lá no final. Né? E agora tu imagina o seguinte, Sérgio, vamos fazer um contraponto. Eu comprei um carro, e eu fui contemplado no primeiro mês. Poxa, que maravilha! Eu fui contemplado no primeiro mês pelo consórcio. Baita negócio. Fiz um financiamento sem juros. Procede? Só que... É o que a pessoa pensa, mas na verdade, na prática, não é assim. Exatamente, é o que a pessoa pensa. Só que ano a ano, o consórcio dele é corrigido pela inflação. Isso significa que se tu tem uma disparada na inflação, o teu consórcio vai disparar junto. Se tu pega um financiamento e paga, vamos lá, 1% ao mês, tu travou o teu financiamento em 1% ao mês. Agora, tu imagina se tu pega um consórcio, é contemplado no primeiro mês, e no mês seguinte, no ano seguinte, a inflação dispara para 20%, 25%. Olha a loucura de comprar uma casa nessas circunstâncias, né, André? Porque uma Opa, casa... Deu uma falhadinha no meu som aqui, desculpa. Voltou. Não, mas eu tô te ouvindo bem aqui, né? Aqui tá tudo certinho. Mas tu imagina quem compra uma casa, o risco, né? O prejuízo que, portanto, está... eu acho, não tenho certeza, e você também, imagino, que hoje o pior é comprar um imóvel em consórcio, já que os financiamentos imobiliários estão muito baratos. E como você disse, em 20 anos, as possibilidades de a inflação fazer isso daqui é enorme, né? Então, você hoje começa com uma prestação, daqui a 10 anos não faz nem a menor ideia de quanto você vai estar pagando. Enquanto que num financiamento imobiliário, um valor fixo, né, durante todos esses anos, corrigindo anualmente aquela taxa que você contratou, né, aqui no início, vai ter que ser respeitada até o final. Perfeito, Sérgio. E isso é um ponto interessante porque, por exemplo, hoje nós temos duas modalidades de financiamento imobiliário também, tá? Que uma é do financiamento pré-fixado ou indexado a TR, que basicamente ele está numa taxa média de 6,5%, 7%, 6%, 8% ao ano. Só que isso com uma taxa regressiva, com financiamento saque, que é uma modalidade de parcela regressiva e com juros travado, que acaba sendo uma situação vantajosa para quem quer comprar um imóvel hoje. O outro ponto é se tu atrela o teu financiamento ao IPCA, à inflação. Na hora de fazer a simulação, quem está te vendendo esse financiamento, eles não têm como simular o quanto que vai dar de juros no ano que vem.
Então, ele só Não. simula a diferença. Então, de novo, o banco está abrindo mão do risco de inflação e você está tomando o risco de inflação achando que está fazendo um bom negócio. Então, olha É. como a gente às vezes cai em algumas armadilhas por falta de conhecimento. E como, né? Para isso o programa e você está nos orientando aí, né? André, tu falou em mercado de imóveis. Tem pessoas que, ao invés de poupança, preferem comprar imóveis para alugar. Eu vou comprar um imóvel, um apartamento, um geminado, ponho para alugar e garanto a minha aposentadoria. O imóvel não oscila também, né? Ou ele é um investimento sempre muito bom de fazer, como lá atrás a tua família estava acostumada? Vamos lá. Por que que o brasileiro tem a cultura de imóvel, Sérgio? Tu imagina que até 94 nós tínhamos hiperinflação. Então, assim, a gente recebia um dinheiro, a primeira coisa que a gente fazia era imobilizar. Então, você recebia o salário, ia para o mercado, enchia a despensa, recebia uma herança, comprava o imóvel. Por quê? Porque se tu não comprasse naquele mês, no mês seguinte ia valer muito menos. E Uhum, outro ponto é o seguinte, o imóvel, ele é um bem de altíssima solidez. Então, independente do que possa acontecer na economia, o imóvel sempre vai estar lá. Isso passa uhum, uma sensação de segurança muito grande, tá, Sérgio? Só que nós temos um outro ponto, que é o seguinte, o imóvel, se a gente for parar para pensar, ele acaba sendo um investimento de renda variável. Por quê? Porque o preço dele oscila conforme oferta e demanda. Tá? uhum, A gente tem historicamente uma valorização dos imóveis, mas essa valorização dos imóveis ela é atrelada a outros pontos, que é o quê? O crescimento da cidade, é o aumento é a acessibilidade do financiamento imobiliário que subiu muito a demanda, uhum, é a demanda de pessoas que têm necessidade de uma casa própria. Então, assim, o mercado evoluiu a ponto de que gerou uma demanda muito grande para o mercado imobiliário. Essa demanda ela ainda existe em alguns pontos, em algumas situações, mas ela não é uma regra. Então, assim, não é qualquer apartamento, qualquer coisa que eu vou comprar que eu sei que vai valorizar um monte no ano seguinte. Isso não uhum, procede. Para esse imóvel se valorizar, o que ele tem que ter? Ele tem que ter demanda para que alguém compre. Então, é que nem eu uhum, comprar uma ação. Se eu comprar ação de uma boa empresa e essa empresa me deu um lucro, cresceu, eu vou vender com lucro. Se essa ação não deu lucro, a empresa está em dificuldade, eu posso vender com prejuízo. O imóvel é a mesma coisa. Se eu compro imóvel e no dia seguinte abre algum negócio, acontece alguma coisa na proximidade, na região, que gera um efeito negativo para aquele imóvel, gera uma coisa ruim para aquele imóvel, poxa, eu já perdi um valor, já perdi uma demanda ali naquele bem. Então a gente tem que desmistificar um pouco o imóvel. O outro, como um bom investimento, como um investimento que sempre vai rentabilizar. O outro ponto é o seguinte: o aluguel. O aluguel hoje, se o teu objetivo é comprar imóvel para solidez, ótimo, compre. Se o teu objetivo é comprar imóvel para realização de sonho, compre. Eu acho que a gente junta um patrimônio com solidez com o objetivo pessoal que é a realização de um sonho. Eu acho que faz todo sentido a gente ter isso. Além da segurança da família ter um lugar para morar. Mas se teu objetivo é gerar renda, é ganhar dinheiro, nem sempre vai ser um bom negócio, Sérgio. Porque o aluguel, por exemplo, ele paga muito pouco, tá? O aluguel hoje ele gira ali em torno de 0,2, 0,3% ao mês sobre o valor do patrimônio, que é alguma coisa bem próxima da poupança. E ainda você tem o risco, você tem o custo da parte estrutural do imóvel, ou seja, tu tem uma casa, essa casa ela deprecia, o telhado fica velho, você tem que reformar, a calçada quebra, você tem que refazer. A parte estrutural da casa é de responsabilidade do proprietário, esse imóvel vai ter vacância, enquanto tiver vacância, você vai ter que manter esse imóvel, impostos, manter toda a estrutura em dia. Então, assim, eu, por experiência própria, a gente trabalha com isso na minha família também, nós temos alguns imóveis, e eu vejo que é um negócio, nem sempre é um negócio bom, é um negócio que dá uma certa segurança, mas não é o melhor negócio para quem busca uma aposentadoria tranquila. Tá, Sérgio? Para a gente encerrar a nossa entrevista, também tem a questão do dólar, né? Muitas pessoas preferem ou gostam de deixar dólar, comprar dólar e deixar escondido em casa ou deixar em algum depósito, evidentemente correto, né? Legal, não aqueles famosos depósitos internacionais lá fora, como a gente diz, ilegal. Estou falando de pessoas sérias, né? Que tem no dólar, eu vou deixar guardadinho lá
para uma emergência, porque o dólar eu não vou perder nunca. É um bom momento para se comprar dólar ou é um bom momento para se vender dólar? Depende, Sérgio. Eu acho que assim, o dólar está num momento de alta. Ele chegou a 5,70, baixou agora para 5,43, mas ainda está em alta. Nós temos uma expectativa que o dólar termine esse ano por volta de 5,20, 5,40, mas é uma expectativa que nós temos hoje. Amanhã essa expectativa pode mudar. Tá? Então, a gente não tem como 5,20 prever entre entre 5,20 5,20 e 5,40. Uhum. Exatamente. Mas existe ainda um risco de elevação do dólar caso a gente tenha aí, caso a gente não consiga aprovação de reformas administrativas antes da reeleição de uma das próximas eleições. Tá? Então, assim, Então, existe um risco indexado ao dólar. O dólar, como ele ele tem muita negociação internacional, ele oscila conforme o volume de dólar que entra ou sai do país. Por isso ele tem um risco elevado de volatilidade. Então é muito fácil eu comprar, por exemplo, o dólar a 5,40, daqui a pouco ele está 5,70, daqui a pouco ele está 5,20. Isso é muito natural, tá? Ele tem volatilidade. Apesar disso, Sérgio, o dólar é moeda forte. O dólar ele ainda é considerado um lastro da economia mundial. Quando a gente tem um momento de incerteza, incerteza mundial, para onde todo mundo vai? Todo mundo foge dos países emergentes, foge dos investimentos em risco e compra ouro e dólar. Então, mesmo com essa forte oscilação, o dólar ele é considerado um ativo de lastro, um ativo de alta solidez também. Então, o que eu gosto de fazer, Sérgio? Eu gosto de indicar para os meus clientes que têm investimentos que eles tenham uma parcela em dólar. Para quê? Justamente para proteção. Por mais que o dólar desvalorize, ele serve como proteção. Por quê? Ele pode desvalorizar em moeda, mas ele continua tendo o valor dele em dólar. Então, é porque o nosso real valorizou nessa situação. Outra situação é o seguinte, nós temos uma economia no Brasil que ela é muito dolarizada, ela é muito impactada pelo preço do dólar. Então, se o dólar aqui no Brasil desvalorizar 30%, por exemplo, o nosso combustível vai desvalorizar 30%, porque a gasolina, ela depende do petróleo que é precificado em dólar. E isso vai impactar em toda a nossa cadeia logística. E muitos outros produtos que acabam sendo importados. Portanto, reduz nosso custo de vida. Então, o dólar ele acaba sendo uma ótima ferramenta de proteção, mesmo se ele desvalorizar. Mas é importante que não bota o dólar embaixo do colchão, porque isso é um perigo. Você tem perigo de alguém vir aí roubar, botar uma arma na sua cabeça. Está se expondo a um risco desnecessário. Bota no banco, bota numa corretora. Nós prestamos esse serviço, a gente tem muita gente que presta serviço de deixar, e não só esse dinheiro parado, deixa esse dinheiro rendendo em dólar, é um ativo conservador. Então, nesse caso, a pessoa compra o dólar, mas não pega o papel. Compra o dólar moeda lá numa conta, na sua conta de investimento. Lá, eu tenho tantos mil dólares guardados. É isso, né? Não tem mais... Se ela quiser pegar o papel, ela pega. Ela pede um resgate, vai numa agência de câmbio e resgata. Ela já tem esse valor, ela não vai pagar, não vai se expor ao câmbio, mas ela consegue resgatar e ter esse papel em moeda. Se ela quiser, ela também gasta com cartão de crédito em dólar. Então, ela tem toda a liberdade de fazer o que ela quer com esse recurso, porque é um recurso que ela tem. André, muito obrigado pela aula de economia que tu nos deste, né? Eu tenho certeza que muita gente que acompanhou aprendeu muita coisa. Eu mesmo, né, nosso bate-papo, tinham coisas que eu não sabia, e a gente acaba sempre adquirindo esta educação financeira que você tanto bate na tecla, indispensável. Mais uma vez, muito obrigado, André. Sérgio, muito obrigado pelo convite, pela confiança, é um prazer. Agora a gente volta para o estúdio, o André volta para o seu trabalho e a gente continua. Então, deu para entender aí coisas importantes, né? A questão do consórcio, questão da poupança hoje é quase que um golpe, também a relação entre grandes bancos e os bancos através de cooperativas, que é algo importante de se conhecer e valorizar, o banco digital, tudo isso você poderá rever esta entrevista e outras nos nossos endereços eletrônicos, tá certo? Quero agradecer também aí o pessoal Bruno Kunen, né? Kunen, por estar nos acompanhando, Gilda Balsini, um beijo para Gilda, Marlon Sagaz, obrigado pelo parabéns, também o Alvir Dudsol, que também nos mandou mensagem, outras pessoas que eu acabei não podendo acompanhar pelo YouTube ou pelo Instagram, agradeço de coração. E eu sei que muita gente vai depois atualizar, rever, olhar, né, assistir, compartilhar, porque esta entrevista eu considero de utilidade pública nos dias que estamos vivendo.
Vamos lembrar também que se você quiser aí dar uma modernizada na sua casa, deixá-la mais bonita, vale a pena investir também no seu conforto. Por isso, vá na Monte Remonte, dá uma olhadinha. Você sonha em entrar em casa e ver móveis lindos, bem acabados, dentro dos melhores conceitos de decoração. Então, conheça a Monte Remonte. Com gosto e preço justo, tudo na mesma loja. Venha, estamos aguardando você para uma conversa com nossa equipe de especialistas. Fica na rua Max Colim, 1935. Então, dito isso, quero agradecer também o pessoal aí lá do Cid. Um abraço, meu amigo Cid, da joalheria e ótica Cid, ótica, relojoaria Cid. Fica na Avenida Túlio Vargas. Mas agora, a como sempre aguardada, a seleção dos vídeos do seu Silva. Hoje tem coisas aí para a gente olhar na forma construtiva. Vamos ver os vídeos e amanhã nós voltamos aqui com mais um programa Sérgio Silva. Até lá! Tarde. Boa tarde. O senhor me dá uma latinha de refrigerante e um amendoim, por favor? Menina nova igual você, não é muito bom comer esse negócio não. Mas eu gosto, vem que eu compro todo dia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 reais, né? Toda vez que eu venho aqui, você não me dá o troco de bala? Então agora tá aí, 5 reais de bala. Tá, obrigada. Mas essa foi ótima. Um conto de fada e um carpinteiro sozinho sem nada.